Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa aula de informática básica. Na aula de hoje a gente vai entender como funciona a internet. Bom, primeiramente, o que é a internet, né? A internet ela é uma rede mundial de computadores interligados através de linhas de telefone, linhas de comunicação privada, cabos submarinos, canais de satélite. Então essa grande rede, toda conectada, é o conceito que a gente tem de internet. A internet, né, a história da internet, ela vai surgir ali depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi pensada inicialmente para fins militares. Assim como eu já tinha mostrado para vocês, os computadores também, né, eles tinham uma ideia para fins militares, né? Ele é diferente de como é utilizado hoje, que tem um grande uso para entretenimento, sistema financeiro, mas inicialmente a internet foi pensada para os militares. E nesse momento surge o protótipo da primeira rede de internet, a ARPANET, que era feita uma conexão bem fechada, né? Só dentro de um determinado quartel ali, só num escopo bem fechado. No dia 29 de outubro de 1969 é que foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade de Califórnia e o Instituto de Pesquisa da Stanford. Foi um momento histórico, né? Uma vez que foi o primeiro e-mail enviado, né? Só para vocês terem ideia aqui, que é algo bem recente, né? A gente está em 2020, então não faz tanto tempo assim, desde a primeira vez que foi enviado. Já na década de 90, o cientista físico e professor britânico, o Tim Berners-Lee, ele desenvolveu um navegador, ou o browser. É aquele Internet Explorer, é o Chrome, que vocês já estão bem habituados, inclusive para acessar as aulas, né? Alguns acessam as aulas, outros por aplicativo, mas vocês conhecem bem já. E ele desenvolveu o navegador, né, para o quê? Para o uso da World Wide Web, que é a rede mundial de computadores. E a gente vai ver lá mais à frente que tem uma pequena diferença entre essa rede mundial de computadores e a internet propriamente dita. Bom, aqui é a foto do Tim Berners-Lee, que idealizou essa rede mundial de computadores, né? Então aqui em 2020 a gente está completando 51 anos do envio do primeiro e-mail e 31 anos dessa rede, né? Dessa idealização de rede. Ele ressalta, né, o Tim Berners-Lee, que metade da população não está conectada e que isso pode ser uma das prioridades daqui para frente. Inclusive, a gente está vendo principalmente aqui, né, no caso do Brasil, especificamente, no meio da pandemia, a gente está vendo a importância dessa conexão, né, como é que a gente trata agora das coisas, já que teve esse distanciamento social, a gente precisou fazer muito trabalho home office, né, então, cada vez mais a necessidade da internet é maior e é crítica, né, é fundamental para o funcionamento de várias atividades. Bom, quando eu falo de internet, eu falo de rede, a primeira coisa que eu vou pensar é na rede local. Aquela rede que a gente vai ter lá no laboratório, né? Lá no laboratório a gente tem o quê? Uma rede onde tem mais de um computador conectado. Nessa conexão local, a gente não precisa de um provedor de internet, né? Eu posso ter computadores localmente e eles funcionam só internamente, né? É a chamada intranet. E essa comunicação entre os computadores, ela é feita por meio do switch. Ele é um componente de rede que permite conectar. É como se fosse uma extensão elétrica. Eu posso conectar tanto computadores, como posso colocar uma impressora. Eu posso também escolher um computador com maior processamento para ser o servidor, que é aquela máquina que vai gerenciar meio dessa rede. Aí lá eu posso instalar aplicações que vão ser reconhecidas localmente. Então essa é a ideia de uma rede local. Mas em algum momento nós vamos precisar acessar a internet. Para isso a gente vai ter uma figura de um roteador, né, que ele vai conectar uma rede a outra rede. Essa figura do roteador também pode ser utilizada localmente
para você criar setores. Você pode criar uma rede para o setor financeiro, uma rede para a parte administrativa. Então, numa empresa, a gente pode usar o roteador para dividir a empresa em setores diferentes. Uma outra rede para RH, uma rede para a biblioteca e assim por diante. E ele também vai fazer a conexão, o roteador, né, e muitas vezes também o papel do modem, ele vai fazer a conexão com a internet, propriamente dita. Então aqui a gente vai sair da rede local e vai se conectar com o mundo. Bom, mas como é que funciona essa conexão, né? Vocês estão aqui me ouvindo, eu estou bem distante de vocês, mas como é que faz aqui para o meu conteúdo chegar, ou até uma coisa que está lá nos Estados Unidos, né? Está em outro país, como é que faz para esse arquivo chegar lá daquele site para a sua máquina, que a gente está aqui, lá na sua região, lá você estudando? Como é que você tem esse acesso? Qual o fluxo para isso? Além dessa figura da rede local, a gente vai ter outros componentes. Aqui a gente vai ter um outro componente que é um negócio chamado backbone. Esse backbone, ele faz uma espinha dorsal, né? A gente vai ter mais detalhes dele, mas ele vai ser a espinha dorsal dessa comunicação. É como se fosse uma via maior, que vai trazer os dados. Chegando no país, a gente vai ter um provedor de acesso aqui nacional, né, um provedor de acesso regional, que vai receber essa internet. Esse provedor de acesso ele pode ter uma comunicação com o provedor de serviço, que vai fornecer um determinado tipo de serviço a partir da internet, como uma Netflix, né, um Facebook, entre outros, né, alguns serviços que estão colocados ali sobre a rede. E a partir daí você acessa a máquina que tem lá, quando você tem um serviço como o Facebook, o Instagram, ele está hospedado dentro de um provedor de serviço e você acessa o conteúdo que está naquela máquina. E a partir daí você tem finalmente essa informação. Então existe todo um caminho para chegar a informação até a sua máquina, né? Então assim, vista a importância do backbone, agora eu vou dar uma pausa para a gente ver um vídeo explicando como é que funciona e o que é esse tal de backbone. Todo dia você liga seu PC e navega na internet, mas você já parou para pensar em como ela funciona? Pode parecer coisa de outro mundo, mas a rede mundial de computadores é composta por várias máquinas, cabos e estruturas. Um dos principais elementos da web é o backbone. Back o quê? Calma, nós vamos explicar. Tudo começa no seu computador. Ele precisa de um endereço IP para se conectar à internet. Esse número é atribuído pelo modem ou um roteador que fica instalado na sua casa, mas este aparelho recebe os dados de outro local, a operadora de internet. Seu roteador é ligado até a central da operadora, porém os dados também não surgem dali. Para poder carregar um site hospedado em um servidor americano, por exemplo, sua requisição viaja da sua casa até um servidor americano, e a página estrangeira deve retornar as informações que serão exibidas na tela do seu PC. É justamente nessas longas viagens dos dados que podemos encontrar os backbones, interligando os servidores entre locais distantes. Em tradução direta, a palavra backbone significa espinha dorsal, e esse nome dá a pista clara sobre o funcionamento desta estrutura importantíssima. O backbone é basicamente a central que liga as operadoras aos servidores externos. Existem backbones nacionais, internacionais e intercontinentais. Esses aparelhos ficam em terra, mas os cabos que os interligam são instalados no subterrâneo e até no fundo do oceano. Como os backbones trabalham com uma quantidade absurda de dados, é só imaginar que são milhões de brasileiros acessando sites externos, eles utilizam protocolos de transferências especiais e fibras óticas. A transmissão ocorre em altas velocidades,
podendo ultrapassar facilmente a casa dos 100 terabytes por segundo. É mais ou menos como uma grande estrutura de trânsito. Seu computador é o ponto de partida. Os dados são os carros que buscam as informações e as trazem de volta. Os sites são o ponto de chegada, onde estão as informações prontas a serem devolvidas. Para trafegar, os dados usam os cabos como vias. Os cabos locais utilizados pelas operadoras são as vias comuns, enquanto que os backbones são como estradas internacionais. Juntando tudo isso, você tem a internet. Legal, né? Agora você tem noção da real importância dos backbones durante a sua navegação. Bom, pessoal, como nós vimos, né, no vídeo, o backbone, que é essa espinha dorsal, ele vai permitir essa comunicação tanto entre regiões, né, dentro de um país, né? Então a gente tem até aqui um exemplo de um backbone que ele está conectando o país todo. E também ele vai permitir a conexão fora do país, né? Então, essa espinha dorsal que vai permitir uma grande comunicação ali de dados, como se fosse uma via maior, né? Como se fosse uma BR, né? E tivesse as nossas ruas, e tivesse as rodovias, a BR tem um fluxo maior de carros, né? Então a gente precisa ter essa comunicação, inclusive com cabos, né, que são passados ali por debaixo d'água. E aqui, mais especificamente, eu mostro para vocês o nosso backbone de Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, da RNP. Aqui é um backbone que nós temos, né, como o nome já sugere, tanto para o ensino como para a pesquisa. E ele vai ter essas ligações aqui, né? Então ele conecta basicamente todo o país, né, de ponta a ponta. Então é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, do governo federal brasileiro, e é responsável pelo backbone da rede acadêmica brasileira. Ela é operada pela RNP, né, a rede P. É uma infraestrutura de rede de internet dedicada à comunidade brasileira de ensino superior e pesquisa, que vai interconectar universidade, os hospitais, instituto de pesquisa e instituições culturais. Inclusive, a gente usa parte dessa infraestrutura lá no Instituto Federal. Aí eu pergunto para vocês, e vai ser essa resposta, vocês vão me dar lá naquela atividade, né, de frequência. Então, por que nós pagamos a internet, né? Porque no final das contas a gente precisa pagar a internet, né? Vou deixar aí a reflexão para vocês. Bom, já dando uma ajuda, tem a ver com essa infraestrutura, né? Então a gente tem aqui, ó, lá no aqui o backbone que fica, embora fique em terra, ele vai ter estruturas, vai ter cabos que vão ser levados por dentro do mar, submarinos. A gente tem torres também para transmitir, tem fiação, tem fibra ótica, uma série de componentes que a gente precisa ter, né, pessoas para manter isso também, que precisa ter para a internet existir, tá bom? Pronto. Aqui a gente tem uma imagem de um mapa de cabos submarinos. Para vocês terem ideias, ó, são vários backbones, e aqui são os cabos submarinos que vai fazer a conexão entre continentes. Então, para ir de um lado ao outro do continente, eu preciso desses cabos submarinos. Aqui a gente tem já um zoom, né, dos cabos submarinos na conexão em Fortaleza, né, as chegadas dos cabos submarinos, ó, na nossa costa, e a conexão com outras regiões também do país, né, tudo vindo aqui do mar. Bom, outro conceito que a gente tem é do cinturão digital, né? Aqui a gente tem um mapa do Ceará, e esse cinturão digital, ele é uma grande malha de fibra ótica que se distribui por mais de 3.500 quilômetros de extensão e vai ligar Fortaleza a diversas localidades do interior do estado, alcançando aqui cerca de 90% dos municípios cearenses. Então é uma grande malha de fibra, né, o cinturão digital. Foi um projeto, a rede do IFCE, ela é beneficiada por esse cinturão digital, né, que é a fibra, ela tem uma conexão mais rápida do que as outros tipos de tecnologia, né, e a gente utiliza isso também no Instituto Federal, né, ele faz toda essa conexão.
Bom, como eu falei lá no início, né, a internet era um pouquinho diferente dessa rede mundial de computadores, a World Wide Web, né? A rede mundial de computadores, ela consiste mais especificamente em um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados na internet. Hipermídia significa que pode ser um documento, pode ser um vídeo, né, pode ser uma música, e eles são executados na internet. Então, a internet ela é mais do que essa rede mundial, esse sistema de documentos, né, essa rede mundial de computadores. E a internet, né, relembrando, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma rede global de computadores ligados entre si. Os computadores conectados, que pode, além desse sistema de documentos, rodar também outras coisas, né? E para a gente visualizar uma página web, né, dentro dessa teia, né, funciona como se fosse uma teia, porque uma coisa está conectada à outra. Então, assim, eu tenho um documento, tem uma página lá no YouTube, ele tem um site. Lá no site a gente tem a ideia do hiperlink, né, a hiperligação ou link. Esse link me leva a uma outra página. E essa outra página já vai ter links que levam a outra. Então isso forma uma rede, a rede mundial de computadores. E é o que a gente mais acessa, e em muitos contextos a rede mundial de computadores ela é tratada como a internet, né? Embora tenha essa diferençazinha, esse detalhe, né? Que a internet é algo maior, nessa rede de computadores que estão se comunicando, né? Comunicação entre os computadores. Para a gente visualizar uma página web ou outro recurso disponibilizado, a gente vai digitar uma tal de URL. A gente vai digitar um endereço no navegador. Ou acessando via hiperligação. E a hiperligação também ele aponta para o endereço. Aqui é um exemplo de uma URL, né? Vocês já devem conhecer por acessar as páginas, vocês já devem ter colocado. E aqui a gente tem uma estrutura da anatomia da URL. Bom, a URL, né, que é esse localizador universal de recurso, né, dos recursos lá, cada documento, cada vídeo, cada hiperdocumento que está lá na web, ele precisa ser localizado, né? Existe aqui a nossa anatomia, né, dessa URL. O que significa cada pedacinho da URL quando a gente está acessando, né, desse endereço? É como se fosse um endereço da gente aqui para chegar em casa. A gente não tem o número da rua, né? Eu tenho primeiro para chegar, eu tenho que saber a cidade, tenho que saber o estado, né? Lógico também, dado que a gente está no mesmo país, eu tenho que saber depois o estado, aí depois lá do estado, a gente está aqui no Ceará. Qual cidade que eu vou mandar a correspondência? Bom, aí eu vou lá para tal cidade, né? Eu vou para Acopiara. Aí, em que rua de Acopiara ou avenida ele vai estar localizado? Pronto, aí está mais específico. Aí depois eu vou saber qual o número da casa, do mesmo jeito aqui. Então, a gente tem pedaços do endereço, e esse endereço ele vai apontar para onde está o documento dentro do computador que a gente vai precisar acessar aquele recurso. Então, se eu coloco um endereço do YouTube, por exemplo, eu estou acessando nada mais que um arquivo que está dentro de uma máquina, dentro daquele provedor de serviço. Então, tem uma máquina lá com grande capacidade de processamento, que ela é endereçada na rede via o IP, né? Existe uma localização, existe um mapeamento da máquina, a máquina ela tem uma informação, ela tem um IP, existe um serviço de tradução de nome, em que no lugar de colocar um número, né, um número grandão, a gente usa um serviço de tradução de nomes e coloca um nome. Então, no lugar de ter 220 alguma coisa, a gente usa o quê? Usa youtube.com. Existe uma tradução, alguma coisa lá que traduz o nome do IP, mas a ideia é que ela é identificada, e essa identificação é o início, né? Então, essa primeira coisa é a localização da máquina onde vai estar meu recurso. E também tem um protocolo, que, como eu falei anteriormente,
o protocolo é a forma que a gente vai acessar. Por padrão, já o próprio navegador já coloca HTTP, então a gente nem se preocupa com isso, né? A gente meio que esquece esse protocolo, mas antes a gente colocava lá no começo da internet, a gente colocava HTTP, aí colocava o endereço e depois o restante do link. O restante aqui, depois de colocar essa informação que é referente à máquina onde está localizado, ele é o caminho dentro da máquina, né? Então a gente vai ter aqui, ó, ele vai especificar o local onde se encontra o arquivo dentro do servidor. Então se eu tiver aqui por exemplo, o site da Oi, aí eu tenho aqui que o protocolo por padrão é HTTP, né? Mas tem outros protocolos também, mas se a gente não colocar nada ali já vai preencher dessa forma. Aí eu tenho aqui, ó, www.oi.com.br. Isso aqui é o endereço da máquina. Aí depois eu tenho o quê? /loja/celulares.html. Esse barra é que nem o barra que a gente está usando no nosso navegador, no nosso Windows Explorer, lá dentro do Windows, né? Isso aqui já é o endereço dentro da máquina. Então vai ter uma pasta loja e dentro dessa pasta loja vai ter um arquivo HTML chamado celulares. Então depois de localizar a máquina, depois dos protocolos conseguir chegar até a máquina, onde vai estar hospedado lá o serviço, eu vou ter a pasta onde está esse recurso e eu tenho o próprio recurso. Então quando a gente coloca lá no final, a gente tem algum endereço referenciando apenas um arquivo, né, esse hiperdocumento. Aí dentro dele vai ter links que vai levando para outro endereço, né? Então essa é a ideia da URL. Aqui, por exemplo, como eu falei, né, tem a loja e tem os celulares HTML, ou seja, tem um arquivo. Lá na aula de desenvolvimento web, vocês vão entender como colocar esse arquivo para criar esse arquivo, essa estrutura, e também qual a ideia para acessar, né, como hospedar o site. Bom, além disso, a gente tinha aqui também o domínio, né, o domínio dentro da nossa estrutura de URL, como foi mostrado aqui, a gente tem esse domínio. E o domínio, ele vai ser uma palavra que define, que serve, entre outras coisas, para identificar a natureza do site, né? Então a gente vai ter aqui .br, indica que o site é do Brasil, né? Por exemplo, esse site aqui, ó, www.ig.com.br, é um provedor de internet, que é o IG, e ele é brasileiro. .com é um identificador para dizer que é comercial, o gov, que é do governo, o edu, de educacional, o org, né, de organização não governamentais, né? Então existe esse identificador para a gente saber a natureza do site, né, que ele vai vir aqui dentro do nome da máquina. E isso é o domínio. Bom, na próxima aula a gente vai ver, né, mais detalhes de como trabalhar com os navegadores.